falou um negócio que me chamou a atenção, que você falou, pai é quem cria limite. Como assim limite? Limite da criança sair, de brincar, de... Também. Mas para mim o principal limite é o limite do que não é seu. Dificilmente você vê um pai dizendo para uma criança, isso não é problema seu. Dificilmente você vê um pai dizer para uma criança, isso não é responsabilidade sua. Dificilmente você vê um pai dizer para uma criança, isso não é da sua conta. A gente vê ao contrário. Olha, sua mãe está triste. Olha, fulano está doente. Olha, não sei quem está sem dinheiro. Olha, você saiu, você não estava aqui e veja o que aconteceu. Ao invés de estabelecer um limite para que essa criança tenha liberdade para crescer a partir das suas condições, a partir das suas percepções e até a partir das suas preferências. Ao invés de se estabelecer um limite para dizer, olha, isso aqui é problema nosso. Isso aqui é da nossa conta. Isso aqui é responsabilidade nossa. Os pais estão fazendo o contrário, extrapolando limites, transferindo responsabilidade, compartilhando problemas que não são dos filhos. Pai não deveria compartilhar problema com filho. Filho não pode ser confidente de pai, porque existe uma relação ali que muitas vezes não tem um limite claro. E aquela criança ou aquele adulto vai ouvir e vai se responsabilizar por aquilo. Vai entender que agora é responsabilidade dele, ou que aquilo era responsabilidade dele. Quantos adultos hoje sentem que devem aos seus pais? Por quê? Limites não foram estabelecidos. Então, pai é quem cria limites. Você falou, muito filho sente que deve ao pai, mesmo enquanto adulto. Isso existe muito? Eu confesso que eu não conheço esse tema. Quando você fala que o filho sente que deve ao pai, deve o quê? A vida é a pior dívida. Presença é uma dívida terrível, porque essa pessoa fica sem a permissão, a autorização para seguir a vida. Ah, você precisa estar aqui. Quando você sai, a gente fica triste. Quando você sai, a gente não consegue. Quando você sai, pontinho, 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 a pessoa entende que ela tem que ficar ali. Tem filho que está assistindo a gente aqui que virou remédio que não vende na farmácia. A mãe só melhora se a pessoa estiver ali. Médico nenhum consegue fazer aquela pessoa melhorar. Médico nenhum consegue fazer o pai levantar. Mas quando o filho volta, parece que o remédio, o bálsamo chegou. Então, essa pessoa, ela tem uma dívida ou sente que tem. Pode ser dívida financeira, dívida emocional, dívida afetiva, dívida de presença, dívida de atenção. Tem filho que se sente responsável pela morte de um pai, por exemplo. Tem filho que se sente responsável pela separação dos pais. Se você se sente responsável por algo de ruim que aconteceu com alguém, você entende que a sua responsabilidade é reparar ou compensar aquilo. O nome disso é dívida. Dívida emocional. E aí gera todo aquele problema que a gente sempre fala tanto aqui. Falta de permissão, dependência emocional, culpa, medo, insegurança, teto financeiro. E pior não é o teto financeiro, é o teto financeiro baixo. Lembrando que toda dívida material esconde um débito emocional. Pessoas com um débito emocional geralmente se endividam financeiramente porque elas não têm permissão para ir, para ser, para ter e para fazer o que os seus pais não fizeram, não tinham, não foram, não estiveram, e agora essa pessoa carrega essa dívida. Esse adulto que sente dívida com o pai, sente isso por conta de um erro que o pai cometeu? Não necessariamente. Dentro da teoria da permissão nós temos dois grandes elementos: registro e utilidade. Esse registro é um acontecimento que foi registrado com percepções emocionais. Aqui você tem um fato que ele é registrado com percepção emocional. Então ele virou uma história. Ah, quando seu pai morreu, quando nós nos separamos, quando você nasceu. Então você tem um fato que é contado ou transferido com uma percepção emocional. Essa percepção emocional ela vira uma utilidade. Uma pessoa usa aquela história, não o fato, usa aquela história contra outra. Qual a diferença aí da história pro fato? O fato é aquilo que aconteceu. A história é como eu registrei aquilo, como eu contei aquilo.
Vou te dar um exemplo. Você viajou e o seu pai morreu. Isso é um fato ou uma história? Uma história? Uma história. São dois fatos isolados que, a depender de como eles são contados em uma história, você pode entender que foi a sua viagem que fez seu Que pai matou morrer. meu pai. E tem muita gente que tem registros dessa forma. E aí você pergunta para a pessoa racionalmente, mas se você tivesse lá, o seu pai estaria vivo? E a pessoa diz, não, mas pelo menos eu estaria lá. Ela nem consegue dissociar o fato da sensação dela e das outras pessoas. Toda história carrega 3 elementos, Fernando. Fato, sensação e intenção. E a gente não tem coragem de revelar ou questionar a intenção das pessoas quando elas contam uma história. E é como eu digo, o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal. E poucas pessoas no mundo têm tanto poder de fazer mal pra gente quanto os nossos pais. Infelizmente. Não que eles queiram, não necessariamente que eles saibam que estão fazendo mal, mas poucas pessoas têm tanto poder de nos fazer mal quanto aquelas que nós amamos e aquelas que nos amam, em especial os nossos pais. Ah, mas vocês ficam falando isso dos pais. Eu sou pai de 5. Dificilmente alguém no mundo pode ter tanto poder destrutivo sobre qualquer uma daquelas 5 crianças quanto eu. Eu sou pai. Eu preciso criar limites para eles, para mim e para a mãe deles. Você falou que o pai tem uma capacidade destrutiva absurda sobre a vida de um filho. Qual que você acha que é o maior mal que um pai pode fazer para um filho? Se eu for olhar para o meu trabalho hoje, a gente trabalha a permissão de um indivíduo através da inteligência relacional com o objetivo de estabelecer limites. Então, relações saudáveis exigem vínculos fortes e limites claros. Dessa forma, eu posso concluir que o pior mal que um pai pode fazer por um filho é não criar ou não respeitar limites. Limites de quais são os problemas que são daquela criança ou daquele jovem ou daquele adulto e de quais não são, do que é responsabilidade daquela criança, daquele jovem, daquele adulto e do que não é. E talvez por falta desse limite, praticar o que eu chamo de chantagem inconsciente. Usar tudo em troca do amor. Exigir presença, exigir proximidade, exigir atenção, exigir cuidado, exigir satisfação, exigir aderência aos seus planos, à sua visão de mundo. Eu acho que isso é o que de pior um pai pode fazer por um filho, porque você tira a liberdade. A liberdade da criança, a liberdade do jovem e a liberdade do adulto. Uma criança, por exemplo, precisa ser livre para errar, ser livre para não saber. Um adulto precisa ser livre para ir, precisa ser livre talvez para estar distante, precisa ser livre talvez para viver um estilo de vida diferente. Todo pai quer que o filho siga a mesma religião. O pai de direita quer que o filho volte no Bolsonaro. O pai de esquerda quer que o filho volte no Lula. Eu acho que nós, enquanto pais, precisamos estabelecer limites para nós e respeitar esses limites. Entender que o outro é só o outro, seja lá quem for o outro. Ele tem que ter o direito de desagradar, de desapontar, de se afastar. Eu acho que a gente precisa trazer de volta a liberdade. Sabe, eu gosto daquela ideia de se nós separarmos as nossas vidas, nós vamos conseguir estar juntos. Agora, se nós não separarmos as nossas vidas, putz, vai ser muito doído quando nós tivermos que nos separar. E você sabe o que separa as pessoas? Sonhos. E você sabe o que junta as pessoas? Sonhos? Problemas. As livres se unem pelos sonhos. As prisioneiras se unem pelos problemas. Isso é triste. Por isso eu digo, precisamos estabelecer limites. Pai é quem cria limite. E diversas outras coisas. Mas primeiro, limite. E não só para os outros, mas para si. Você acha que tem pai que usa o problema para manter o filho perto, então?
do jeito que você falou aí? Tem. Tem, e geralmente essa utilidade do problema é essa manutenção. Quem está me ouvindo sabe que muitas vezes virou remédio que não vende na farmácia, que muitas vezes tem que abrir mão dos seus sonhos para se apegar aos problemas dos outros, problemas que muitas vezes eles nem podem resolver. E se o problema foi criado para unir, quem é que resolve? Se o problema foi criado para unir, quando você resolve, o que você faz? Separa? Separa. E a pessoa que criou o problema não quer a solução, porque ela prefere a utilidade do problema. Esse problema nos uniu. Tem gente que está assistindo aqui que sabe, que cresceu ouvindo. Seus pais não se separaram por causa de você. Aí toda vez, péssimo. Quem tem que manter um casal unido não é a criança. Uma criança de 5, 6, 10 anos é muito nova para assumir a responsabilidade de um relacionamento. Essa criança vai crescer com vários problemas, inclusive de relacionamento. Ela vai entender que ela fracassou no primeiro que ela tinha que sustentar. Ela não deu conta. Ela entendeu que era responsabilidade dela. Por que ela entendeu que era responsabilidade dela? Porque faltou limites. Não para a criança, mas para os pais. E pai é quem cria limites. Você falou que tem pai que usa problema para manter filho por perto. Você tem exemplo desses que tipo de problema? Você está falando o quê? De dívida? De Doença, dívida, traição. traição? Quando um pai descobre que está sendo traído, ou a mulher descobre que está sendo traída, para quem é a pessoa que geralmente ela conta? O filho? Para o filho. E não deveria. Tipo, para puxar ele pro lado de si, né? Tipo assim, olha o que seu pai fez, olha o que sua mãe fez. Essa criança, ela não tem ainda maturidade, ou se é adulto também talvez não tenha maturidade e liberdade relacional para dizer: o que é que eu faço com essa informação agora? Porque se você, meu amigo, me contar que a sua mulher te traiu, eu vou falar: e agora, irmão? Você já sabe que ela te traiu. Ela já sabe que você sabe. E eu já sei que ela te traiu, eu já sei que você sabe. É sua responsabilidade fazer alguma coisa com essa informação, pô. E se você não fizer nada, você vai ter problema. E vai ter que arcar com o problema de não ter feito nada. Porque uma coisa é o problema dela ter te traído, outra coisa é o problema de você não ter feito nada quando você descobriu. E a criança está aqui. Ou o jovem, ou o adulto. O que eu faço com essa informação? Porque no fundo eu não posso fazer nada. Mas eu amo. Talvez eu seja o único filho. Talvez eu seja o filho mais próximo. Talvez eu seja o melhor filho. E agora? Faço o que com isso? Essa pessoa agora entende inconscientemente que ela tem que ficar por ali para tentar amenizar esse problema do pai ou da mãe que já está sofrendo demais por conta dessa traição. Por isso eu digo, precisamos criar limites. Relações saudáveis, elas exigem vínculos fortes, mas elas também exigem limites claros. E é aí que entra a frase: pai é quem cria limites. Quando você cria limites para a criança, você também cria limites para você. Você cria limites para os outros. Nós precisamos dizer para as pessoas em volta de uma criança, em volta de um jovem, em volta de um adulto, que aquilo não é problema dele. Ah, mas é problema dos seus pais. Mas não é problema dele. Ah, mas é que esse problema surgiu quando você nasceu. Que escolha a criança tinha? Esperar lá dentro? Talvez aquele problema já existente tenha se agravado quando aquela criança chegou, mas a vinda daquela criança não era responsabilidade dela. Ela não escolheu, né, no caso. E aí quando eu vou para a internet digo, eu não devo a minha vida aos meus pais. As pessoas ficam chocadas. E aí quando você pergunta, poxa, mas as pessoas sentem que devem a vida aos pais? Lê os comentários, pô. Nossa, esse garoto deve ser um monstro. Eu não queria ser a mãe dele. Eu não queria ser o pai dele. Se eu sinto que eu não devo aos meus pais que me tiveram, com a dificuldade que eles tinham, você acha que eu vou sentir que eu devo a uma pessoa que está dizendo, olha, eu não queria ter sido sua mãe? Isso é uma crítica, um elogio, uma ofensa, um favor? As pessoas têm muita dificuldade com limites, Fernando. Muita. Quer arrumar bagunça numa família?
Tenta estabelecer limites. Tenta encontrar o que é responsabilidade de um, responsabilidade do outro, direito de um, direito do outro. As pessoas entenderam que a opinião delas deve ser considerada como um pedido ou uma exigência para o outro. As pessoas se dão ao direito de ficar tristes pelo fato da outra não concordar, não acatar, não aceitar. Ah, eu estou muito triste. Por quê? Porque fulana vai se separar e eu não queria que ela se separasse. Aqui a gente não tem um limite. Entende? Ninguém se preocupou, ninguém perguntou por que ela está se separando. Ah, mas é que eu vou me envergonhar na minha igreja, na minha família. Ah, vai ser mais uma filha solteira. Ah, vai ser mais um divórcio. Peraí, alguém em volta precisa dizer, isso não é problema de vocês. Isso não é problema de vocês. Ah, mas é que eu amo. Isso é o sentimento que você tem por ela. E não faz daquele problema o seu problema. Ah, mas é que ela é minha irmã. Ela é minha filha. Tá, essa é a relação parental que você tem com ela. Continua não te dando direito de exigir dela que fique num relacionamento, que saia de um relacionamento, que fique numa carreira, que saia de uma carreira, que fique num negócio, que saia de um negócio, que faça um curso ou que faça outro curso. Quantas pessoas hoje vivem vidas frustradas e precisam de terapia, precisam dos nossos serviços, simplesmente porque não sabe estabelecer limite. Não pode estabelecer limite. As poucas vezes que tentou, parece que tudo piorou. Mas um pai não pode aconselhar um filho, direcionar um filho, e o filho não vai estar... Às vezes o filho não está vendo aquilo. O pai quer o bem do filho, e o filho não está vendo aquilo. O pai sempre quer o bem, mas é possível fazer o mal querendo o seu bem. Por exemplo, imagine que você vai se casar e que você não conhece determinada cidade e que você talvez seja um garoto virgem. Possivelmente não seja, mas tem cara. E aí, a sua vó vira e diz, meu filho, eu me lembro da minha primeira vez. Foi muito difícil e eu não quero que você passe por isso. Ela quer o seu bem? Depende do que ela vai falar em seguida. Não, calma, eu não estou falando do que ela disse, eu estou falando da intenção dela, ela quer o seu bem. Acho que quer. A primeira vez dela foi muito difícil, ela não sabia o que fazer, mão naquilo, boca naquilo, pode, não pode, sabe, vai doer, não vai doer. Então, meu filho, para você não passar por isso, eu vou com você. Peraí, né? Vai fazer mal? Vai. Vai estragar a sua lua de mel? Vai. Mas é por maldade? Aparentemente não. Entende a diferença de fazer mal e querer fazer o mal? Uma pessoa não precisa querer o seu mal para te fazer mal. Ah, eu só estava dando a minha opinião. Muitas vezes a pessoa se ofende, não pela opinião que deu, mas pela reação da que ouviu. O segredo da liberdade é limite. Para a gente falar de liberdade, felicidade e prosperidade e trabalhar toda a teoria da permissão, a gente tem que entender que a chave é limite. E eu tiro o chapéu dos pais que criam limites. E eu não estou falando de limite só impositivo. Eu estou falando de limite protetivo. Não, meu filho, isso aqui não é problema seu, não. Ai, pai, qual curso eu faço? Qual você acha que você vai ser feliz? Ah, mas o que você espera de mim? Eu espero a sua felicidade. Ah, mas você é dentista. Sim. Amo essa profissão e tenho motivos para odiar essa profissão. O que você quer de mim? Meu filho, eu quero tanta coisa, mas o que você quer de você? Eu quero que você dê conta de querer algo. Isso é impulsionar, incentivar, encorajar, respeitar. Meu pai queria que eu fosse médico e ficou chateado quando eu passei e não fiz medicina. Isso se encaixa nisso que você está falando? Total. Total. Tem gente, Fernando, que segue um caminho que não quer, mas para agradar aquele que quis, porque não tem permissão, autorização, liberdade para desagradar. Ah, mas o outro vai ficar triste. Poxa, peraí, vamos dar o direito do outro ficar triste. Ah, mas ele não gostou. Vamos dar o direito dele não gostar. Vamos supor que a sua avó se convide para ir na sua lua de mel e você diz, vó, não. Ela vai gostar? Não. Mas vamos dar para ela o direito de não gostar? Ela tem que ter o direito de não gostar.
E é só isso que nós estamos tentando fazer. E só isso já gera esse rebuliço todo. Parece que eu sou contra a mãe, parece que eu sou contra pai, parece que eu sou anti-amor, parece que eu sou anti-Cristo, parece que eu sou anti-tudo. Eu só sou anti-bagunça. Eu só sou anti-desrespeito. Limite. Eu posso não gostar de algumas coisas que você fez ou falou, mas continuar gostando de você? Pode. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa me mandou um vídeo do jornalista Rica Perrone, ou Perrone, não sei como se pronuncia. Sabe quem é? Uhum. Aquele jornalista esportivo. Eu super gosto do trabalho dele. E aí saiu um vídeo recorte no canal dele, ridicularizando um trecho que eu fazia análise do Dino Baggio, Dino ou Roberto, não sei, aquele que errou o pênalti na Copa do Mundo. E eu fazia uma análise com o padrão controlador narcisista e tal, que era só um exemplo de uma história que eu tinha relatado de um caso real. Perfeito? E aí um cara que sabia que eu gostava do Rica por conta de alguns vídeos que eu já tinha mandado para ele, aí ele me mandou o vídeo dizendo, quero ver você gostar dele agora. Eu disse, poxa, não gostei dele ter feito um recorte, ou publicado um recorte descontextualizado, ridicularizando um trabalho que ele não conhece. Mas isso não faz com que eu deixe de gostar de todas as outras coisas que ele fez e talvez de várias outras coisas que ele vai fazer. Só que a gente agora tem que assumir uma posição de um lado e ser contra o outro lado. E aí, quando a gente traz isso para as famílias, as pessoas perderam o trânsito. Parece que se em algum momento você não gostar de uma coisa que eu fiz, nunca mais você vai gostar de mim. Ou se em um momento eu não gostar de algo que você fez, nunca mais eu vou poder gostar de você. Peraí, limites claros. Passou o limite, você só puxa para lá. Isso aqui não é da sua conta. Isso aqui não é problema seu. Isso aqui não é responsabilidade sua. E o contrário também. Isso aqui não é da minha conta. Isso aqui não é problema meu. Isso aqui não é responsabilidade minha. Ah, mas onde fica o amor? Peraí, gente. Relações saudáveis exigem vínculos fortes, mas também exigem limites claros. Se vocês querem justificar tudo por amor, então que se justifique o limite por amor. Eu estou estabelecendo esse limite por amor. Para que eu não estrague a sua vida e nem você estrague a minha. E a gente não estrague a nossa relação. Ah, mas assim eu não vou querer falar com você. Quem sou eu para te obrigar a falar comigo, caso você não queira? A gente precisa estabelecer limites e respeitar limites. E as pessoas têm dificuldade dessas duas coisas. Limite e respeito. Quando junta as duas, aí buga todo mundo. Não, mas é muito egoísmo. Peraí. Egoísmo é diferente de individualismo. Existem responsabilidades que são suas. Quantas vezes você fez xixi por mim? Nenhuma. Você fez xixi só por você? Cara, você é muito egoísta, não? Beira o absurdo isso. Extrapola o xixi para outras coisas. Você usou o seu dinheiro só com você? Você usou o seu tempo, a sua energia, a sua noite, ou sei lá o que, só com você? Peraí, a gente precisa estabelecer limites. E os limites mais difíceis de se estabelecer são para as pessoas que nos amam e que nós amamos. Só que o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de fazer mal, mesmo que não seja por mal. Pai, para mim, é aquele que cria limites. Cara, eu vi que você falou que pai tem que ser desnecessário. Você acredita real nisso? Sim, tive que trabalhar fortemente para tornar os meus desnecessários e trabalho incansavelmente dia e noite para me tornar desnecessário para os meus filhos. Lembra que eu te falei que pai é quem cria limites? Criar limites para os outros, Fernando, é muito fácil. Difícil é criar limites para a gente. Quando é que eu vou saber que eu cumpri o meu trabalho? Que eu fiz o meu trabalho bem feito? Quando meu filho não precisar mais de mim. O Júnior tem 11 anos, o Dom tem 3. É certo eu amarrar o cadarço dos meus filhos? Sim. Dos dois? Não. Por quê? Eu acho que o de 11 já consegue amarrar sozinho. Ou seja, para aquilo eu não sou mais necessário. Minha esposa sempre quis ter muitos filhos. Minha esposa ama a maternidade. É certo ela amamentar meus filhos?
Quer as idades? 17, eu sempre passo vergonha na hora das idades, mas vamos tentar. 17, 14, 11, 3 e 3. Vou repetir a pergunta. É certo, minha esposa, amamentar meus filhos? Não mais. Não mais. Você já entendeu o jogo. Não mais. Em algum momento aquilo foi necessário. Em algum momento, o filho precisa 100% da mãe, não é nem do pai, da mãe. A gestação vai aumentando, a depender do estado ou do estágio da gestação. Se a mãe tiver um problema, você consegue tirar aquela criança dali de dentro e colocar na incubadora. Naquele momento, ela já não precisa só da mãe. Ela precisa de outras pessoas. Por que ela precisa de outras pessoas? Porque outras pessoas agora podem fazer o que antes só a mãe dela podia fazer. Esse é o papel dos pais, ensinar a criança a seguir. Só que o mundo está de cabeça para baixo, não existe inteligência relacional entre as pessoas, os adultos são imaturos, infantilizados, doentes e frágeis. E aí eles querem prender os filhos. Existe sim aquele filho que não dá conta de nada, ou de muito pouco. Mas será que ele não dá conta de nada porque a mãe não soube dizer não lá atrás, porque o pai não soube dizer não lá atrás, ou porque eles não sabem dizer hoje? Se um filho meu bater na minha porta endividado, eu vou dizer, senta aí, me conta como foi que você adquiriu essa dívida. E me conta o que você vai fazer se eu não pagar ela por você. Porque se a resposta para a pergunta, o que você vai fazer se eu não pagar a sua dívida, for nada, aí eu vou te dizer, aí é que eu não faço mesmo. Se a resposta for não sei, eu vou dizer, descubra. Eu não quero ser um porto seguro para os meus filhos. Eu não quero ser tudo para os meus filhos. Eu não quero ser a fonte dos meus filhos. Pais desnecessários são sempre os melhores. Porque os filhos não os devem. O filho pode vir e contemplar e compartilhar. Compartilhar suas conquistas, seus desafios, suas dificuldades, suas perdas e voltar para tocar sua vida. Pai é quem cria limites. E esse é o grande desafio da atualidade, nas famílias, nas relações, em se falando de Brasil, um país predominantemente latino, sabe, essa coisa sentimental, predominantemente cristão, onde o pensar no próximo e amar ao próximo, que é demais, que é incrível, infelizmente foi transformado em se responsabilizar pelo próximo e responsabilizar o próximo. Observe, em todos os lugares que eu aponto um problema, um defeito ou uma discordância, existe ali uma falta de limites. E tudo aquilo que eu defendo, existe ali um limite claro. Eu preciso dizer para o meu filho, isso é responsabilidade sua. Ah, mas o seu filho quer fazer faculdade. Isso é responsabilidade minha. Ah, mas agora o meu filho quer empreender. Isso é responsabilidade dele. E essa jornada do desnecessário é a jornada de construir no outro autonomia, confiança e, acima de tudo, liberdade. E não se constrói liberdade sem se estabelecer limites. Pai é quem cria limites. E quando não cria, depois o filho bate na nossa porta e a gente ensina. Está aqui o protocolo de combate à dependência emocional, está aqui a conversa difícil, vai lá e estabelece limite para o seu pai, vai lá e estabelece limite para sua mãe, para que você possa deixar ir, se for o caso, e deixar para ir, se for o caso. Somos duas pessoas diferentes. Nos amamos? Sim. Temos uma relação? Sim. É saudável? Talvez.